Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber um dos maiores improvisadores do violino que eu conheço. Israel Fogaça, tudo bem com a vossa pessoa? Jean, muito obrigado pelo convite. O prazer é todo meu. Fiquei feliz com todo esse convite, tudo isso que está realizando. Maravilhoso. Como foi a viagem até Cotia, cara? Muito bom, estou acostumado já a passar por aqui. O que não? Bastante. Eu fiquei sabendo que você vem fazer bastante uma coisa aqui em Cotia. Sim, passo aqui na esquina da sua casa para ir no Cartódromo Granja Viana. Que legal, então você pilota também. Umas 3 vezes por mês, 4, piloto sim. Não, é bastante até? 4 vezes por mês? Bastante. Ando em 2 campeonatos. Que maravilhoso. E como que... Não, antes da gente entrar nessa conversa, quais são as suas atividades musicais hoje em dia, para quem não te conhece? As minhas atividades musicais, hoje a bandeira que eu mais defendo é a união da música clássica com o jazz. Uhum. Então, nós temos parceria com a Baquiana, com o maestro Júlio Medalha, com o maestro João Carlos Martins, e agora fechando um novo apoio com o querido maestro Hamilton Godoy, do Arte Viva. E aí, esse apoio que você diz é para poder juntar essas duas linguagens? Isso. Eu tenho um grupo de Gypsy Jazz, é o Sampa Hot Jazz. O Sampa Hot Jazz é uma união de amigos. Então tem o Gypsy Jazz, tem a formação de Gypsy, de cigano, tem o jazz tradicional também, e fazer música popular brasileira. Então o time vai se moldando de acordo com o objetivo, né? Esse termo, né, que talvez tenha gente que nunca tenha ouvido. O que é jazz? O que é Gypsy Jazz? Gypsy Jazz. Aí tá, o Gypsy Jazz ficou muito famoso pelo violinista lendário Stefani Grappelli. Ele que fala Stefani Grappelli, não é? Tanto faz. Ele era filho de italiano e nasceu na França, então tem as duas pronúncias. Então ele com o violonista, guitarrista Django Reinhardt, que era um cigano, eles juntaram os temas tradicionais de jazz e adaptaram, né, no Gypsy Jazz, que era o jazz que os ciganos faziam. Então tinha o Django Reinhardt, que era um cigano, acabou ficando famoso. Gypsy Jazz ou Manouche, que é a mesma coisa, né? Maravilhoso. E como você começou a se interessar por Gypsy Jazz? Olha, isso aí foi uma história... Tem umas 2 horas ou não? Não, temos quanto tempo precisar. Não, é uma história. Eu, desde pequeno, quando eu peguei o violino, antes de estudar violino, na época era fita cassete. Acho que a maioria do pessoal nem sabe o que é isso. Tinha uns 7, 8 anos, 6. Eu pegava o violino, colocava uma fita cassete, ou na Rádio Cultura, e ficava tocando junto. E brincando eu conseguia tirar alguns temas. Já improvisando? Não, eu tirava o tema sem conhecer nada de música. Okay. Nem saber onde que é o lá na partitura. Então eu ficava brincando com o violino. Então quando eu comecei a estudar violino, eu fiquei brincando digamos assim, um pouquinho mais correto, né? Então desde criança comecei a brincar com o violino, improvisar e pegar uma melodia, por exemplo, a truta, eu gosto muito da truta, o último movimento. Aquilo lá vira um tema de jazz, facinho. Então fiquei brincando com os temas. Foi isso aí, acabou dando nisso aí. Que maravilhoso, cara. E essa história do cartódromo, como que do violino veio o kart? Nossa, eu gosto muito de carro, eu e meus primos, né? Tem carro antigo, anda de carro. Não pode falar, né? Que passava dos 60 na rua, não pode, né? Um pouquinho mais. Em vias mais de 60, a gente pode passar de 60. Passava mas muito mais, esse que é o problema. Olhava os carros em filme virando, a gente fazia isso na rua. Então, fazendo tipo drift, umas coisas assim? Drift, cavaleiro de passo, essas coisas assim que não pode falar no podcast. Entendi. Que a gente acabou de falar. Mas é só no campo imaginativo. Então, para descarregar isso, nós começamos a andar de kart. Andar para brincar e depois começamos a andar no campeonato mesmo. Caramba, e quando que veio assim, nossa, vou fazer um campeonato de kart? Eu nem sabia que existia. Comecei a andar com meus primos e um dia apareceu. Tem vários campeonatos amadores, né? E aí começamos a andar nos campeonatos. Tem um ano que eu andava em 4 campeonatos. E de alguma forma isso altera ou causa algum risco para tocar, por exemplo? Sim. É bem pesado andar de kart. Se eu tiver, por exemplo, que fazer um concerto sábado, alguma coisa muito importante, tiver corrida na sexta, eu não vou na corrida. Porque as articulações ficam duras, o braço fica... Toda a musculatura altera muito. Fora o risco de, às vezes, ter algum acidente que machuca também. Já cheguei a machucar. Caramba, mas nada sério? Não, nada sério, mas se ficar assim, andando uns 3 dias, meio deixa que eu chuto. Deixa que eu chuto, sabe?
Machucar a costela, tudo. Mas machuca, se bater, machuca. Caramba, e teve um convidado anterior, o Kleberson, que esteve aqui, que falou que aprendeu violino com o seu pai. Quem foi o seu... Foi o primeiro professor dele, né? Quem foi o seu primeiro professor? Também foi seu pai? Também foi meu pai. Kleberson, meu amigo de infância. Morávamos na mesma rua. Rua Doutor Ares Martins Torres. Caramba! Precisou estudar violino com meu pai. Em que cidade era isso? Aqui no Butantã, São Paulo. Ah, ok. É Vila São Francisco. Bem próximo aqui também. Exatamente. E como foi essas primeiras lições com seu pai? Porque, assim, uma coisa, por exemplo, é o pai e a mãe ser professor. Outra coisa é ensinar em casa. Um pouco mais. Contar um pouco. Meu pai era violinista, estudava no Santa Marcelina. Fez aulas. Seu pai foi violinista de formação? Sim, em Botucatu. E depois ele fazia aulas com a família Beluco, Valdir Beluco, professor dele. Cheguei a conhecê-lo. O Valdir Beluco faleceu, acho que há alguns meses atrás. E com 18 anos, meu pai veio trabalhar aqui em São Paulo. Então ele parou com a música, entrou na matriz do Bradesco e aposentou lá. Só que meu pai acho que toca um monte de instrumento, sempre ensinou bastante instrumento. E o Kleberson começou a estudar com meu pai também, né, na igreja. E eu comecei a estudar com meu pai, eu no começo, né, tinha uma estante, tinha 5 violinos assim pendurados em casa. Então à tarde minha diversão era pegar o violino e ficar de qualquer jeito, ligando lá e seu pai não se importava? Não, eu deixava, ele gostava. Ok. E eu comecei a estudar em casa com ele, todo dia. Todo dia. Aí, o bom de ter aula em casa é que você tem aula todo dia, né? De teoria e de, principalmente, prática, né? E ele é um bom professor até hoje. Caramba. Bastante gente estudou. Começou a estudar, fez a base com ele, né? Quando tem teste, essas coisas, se eu tocar, ele escuta, não passa. Viu? Tem um ouvido que fala, aí esse pedaço tá difícil. E ainda hoje você toca de vez, não como professor, mas de vez em quando você toca com ele ou junto com ele? De vez em quando, faz algumas vezes. Que legal. Já tocamos junto numa orquestra. Como foi isso? A orquestra era a primeira orquestra que eu toquei, a Orquestra Britten, prática de orquestra. Então, o Spala era o Nadilson Gama, o Jaime Landim... Que escreveu um livro famoso sobre violino, Nadilson Gama. Professor Nadilson Gama, um grande amigo meu. O Jaime Landim, pai da Soraya Landim, do Abner, era o concertino. O Cláudio Cruz tocava lá, ainda ele não era casado. A Miriam tocava e meu pai era o chefe de naipe de segundo violino. E atrás sentava eu, a Soraya, o Paulo César, o César Miranda. Olha que legal. O Davi Gama. Davi Gama, nós dividimos um solo no Rio de Janeiro, do Redim. Ele fazia o segundo movimento, fazia o primeiro e o terceiro. Era uma turma boa, com 11, 12 anos. Pois é, a maioria desses que você falou tá tocando nas principais orquestras aqui de São Paulo. Sim, fora outros que a gente agora nem lembra, mas chegamos a tocar junto na orquestra, sim. E como foi a sensação pra você? Mas você já estava tocando profissionalmente? Aí eu tinha... Acho que eu entrei nessa orquestra, eu tinha uns 12 anos. Tá, 11. ok. Com 14 eu já fazia o solo do Reading. Que legal. Nessa época o professor era o Cláudio Cruz. Então era bem legal. Tinha meu pai e o meu professor ali. E como foi fazer aula com... Essa transição de fazer aula com o pai e fazer aula com o Cláudio? Nossa, isso foi bem rápido, porque eu estudava em casa todo dia, né? Com meu pai. Ao invés de ser aula uma vez por semana, era todo dia. Depois, quando eu chegava do trabalho, era todo dia tinha aula. Então era puxado. E eu gostava também. E foi rápido. Mas não tinha vezes tipo que você não queria tocar? Eu não lembro muito disso, porque eu pegava o violino toda tarde. Minha diversão era o violino. Acho que eu queria assim todo dia. Acho que teve uma vez que acho que tanto que eu não... alguma coisa que eu não estava fazendo, que eu larguei o violino e não queria mais. Aí até meu pai falou assim, não, você não toca para mim, você toca para você, então não precisa mais. Mas no outro dia já queria ter aula. O seu pai ele ia deixar, se você falasse que não ia mais, ele ia deixar. Não tinha problema nenhum, não era nada forçado. Falou, você não toca para mim, se quiser, tudo bem, se não quiser... Que doido. É curioso para mim como algumas pessoas têm isso de praticar todos os dias, de querer pegar no violino naturalmente, que eu acho que é a minoria da minoria das pessoas. Sim. E outras pessoas, se não é o pai, a mãe ou alguém ficar não pega, insistindo, não pega. E não dá pra dizer qual é certo e qual é errado, né? Porque tem muitos dos dois lados de pessoas que são maravilhosos músicos hoje
E que se não fosse alguém fazendo algum tipo de pressão na família, Mas vou contar tinha largado há muito tempo. Mas tem um segredo. Bom, o violino para mim era meu brinquedo à tarde. Né? Tinha 5 na estante, assim, pendurado. Era só pegar os arcos do lado. Ó, vocês que são papais e querem filhos envolvidos com música, tá aí uma dica. Só que eu queria tocar sax no começo. Ah, você não queria violino? Eu queria ouvir um sax tocar, achei Cara, bonito. o saxofone me persegue. É mesmo? Putz, eu acho um instrumento insuportável. Depende, eu gosto do tenor. O Ok. sax tenor. Mas tem uns que são... Perdoe, meus amigos do Tem um grande amigo que toca sax muito bem. Esse eu paro para escutar. E por que sax? Eu escutei tocar um sax e achei muito bonito. Aliás, a gente liga os rádios, hoje a música mudou bastante, mas naquela época tinha muito instrumento, né? Violino, sax, trompete nas músicas, mesmo pop. Acho que eu devo ter escutado alguma música, tenho a lembrança, e achei bonito. Mas eu pegava o violino todo dia. E não tinha sax em casa? Não tinha sax em casa. Pessoas que tivessem um sax... E aí eu comecei a estudar todo dia, em 2, 3 meses já estava tocando alguma coisa, né? Então essa transição, tinha perguntado para ir com o Cláudio Cruz, eu lembro que acho que foi meu pai, o Jaime Landim, eles conheciam o Cláudio, meu pai já conhecia o Cláudio, o Jaime também, eles eram os amigos. E nós começamos juntos a estudar violino, eu e a Soraya Landim, no mesmo dia, que ela também já estudava com o pai dela, alguma coisa. Caramba! E nós entramos na escola municipal de música, o Cláudio tinha... acho que 18 anos, por aí. E era numa casa, Rua Guimarães Passos, a escola municipal antiga, uma mansão, uma casona bem grande, lá na Vila Mariana. Antes ainda de ser na Vergueira? Antes de ser na Vergueira, era uma casa grande, tinha pé de fruta, tinha amora. Lá eu conheci o Serguei Eliazar de Carvalho, nós fizemos teoria juntos. Caramba! Foi muito legal. Então, muita gente que toca na USESP, o Oséias da trompa, eu lembro até hoje, ele era... novo, né? Tava estudando, tava esperando para ter aula, ele passava com a trompa. Grande, o Dante, o Dante tá do mesmo jeito, dava aula de teoria. Naomi Munakata, estudei com ela. Foi um período muito bom. Maestro Jorge Salim, era que legal. Música de câmara. Tive o prazer de tocar com ele depois nas orquestras. Então foi uma época muito boa. Então essa transição foi muito rápida. Mas o Cláudio dava aula na escola municipal? Dava aula na escola municipal, bem novinho. Caramba, eu não sabia. Com ele. Isso eu tô falando, deve ser em 84, mais ou menos. Não, 86, mais ou menos, 85, faz bastante. E aí você começou a ter todas as matérias, então tinha violino, música de câmara, coral, tinha tudo. Contraponto, etc. Tinha tudo, aí tinha tudo. Algo que eu ia bem é na aula de percepção musical. Você já estava ouvindo desde sempre em casa? Aquela parte teórica de decorar, um monte de coisa, aí era meio difícil. Mas a parte de descobrir os acordes de percepção musical, talvez disso, de eu ficar tentando brincar com o violino. E violino você tem que construir a nota, me ajudou bastante. Aí eu ia bem. Isso é uma das coisas que a gente bate bastante na tecla aqui, da importância de, para mim, e a maioria dos pensadores de pedagogia de violino hoje em dia concordam que é muito importante desde o primeiro contato com o violino, independente da idade, inclusive, mas no primeiro contato com o violino, o foco ser maior em desenvolvimento auditivo do que em qualquer outra coisa. Eu acho que é tudo, hein? Eu acho que todo instrumento, mas principalmente instrumentos de corda. Instrumentos não temperados, né? Porque se você não está ouvindo... Porque o que acontece, e aí eu sei que tem lugares que acaba sendo um pouco diferente, mas normalmente o que acontece? A gente recebe muitos alunos ou que estão recém-começados, ou que às vezes já tocam violino há muitos anos, mas num nível muito iniciante ainda, e a pessoa desde sempre só leu por muito tempo e não pegou no violino, ou começou as duas coisas ao mesmo tempo. E aí aquele caso clássico do pato, sabe o pato? Não, como que é? Que nada, mas não nada direito, anda, mas não anda direito, voa, mas não voa direito. Então assim, eu tô tocando, eu não sei ler direito as notas, eu não sei direito onde é isso no violino e toco assim pro resto da minha vida. Nossa, eu vi eu não sei se foi aqui que o Cláudio Cruz falou, ele sempre fala, que você vê uma pessoa às vezes no corredor da USESP, da Sala São Paulo, do teatro, o cara tocando aquele trecho errado a vida inteira. Que é mais ou menos isso. Eu falo, puxa, se o cara perder esse tempo
ganhasse tempo, eu falo. Aham. Estudando direito, estava tocando direito, mas o cara estuda errado a vida inteira, fica que nem o pato. Exato. E nesse caso é um pato de pedigree, né? Porque você tá nesse corredor. E acontece. Acontece. Mas, às vezes, você tem o estudar direito, mas eu diria que tem um passo até anterior. Às vezes, se ele parasse pra escutar uma gravação de alguém tocando isso direito com atenção nesse trecho que ele não tá conseguindo, ele... Entendi. Então é assim. Eu tenho que confessar uma coisa, eu já fiz muito isso. É claro, você vai escutar alguém que faz bem. Eu estudei até os 18, parei um pouco e depois eu voltei. Uhum. Aí eu aprendi a ganhar tempo estudando, mas quando... Talvez é uma maturidade que você alcança só depois que vê o resultado. Mas eu já fiz muito disso. De escutar outras pessoas tocando? Não, de não estudar direito. Mas a nossa vida é essa, basicamente. E hoje eu estudo muito menos, mas... Com muito mais qualidade. Eu não sei, acho que funciona mais. Maravilhoso. Mas é normal, acho que da maturidade. Né? E você comentou que parou de tocar aos 18. Aconteceu alguma coisa Não, específica? não. Aí então vamos voltar lá. Ok. Então, depois estudei com o Cláudio. Depois o Cláudio saiu da Municipal, eu estudei com o professor Uwe Kleber. Ah, claro. Eu toquei com o Uwe, inclusive. É meu amigo até hoje. De vez em quando eu ligo pra ele. Aliás... Ele foi chefe de naipe da Letare um tempo atrás. Há uns 10 anos atrás. Sabe como ele veio pro Brasil, não? Não. Olha que história. Veio ele e o Leninger. O Leninger era o cara lá em Colônia. Ele estudava em Colônia com o Rostal. Com o Rostal. E o Leninger era o cara lá. E ele um dia, o Leninger convidou o Uwe para vir ao Brasil para ser o concertino do teatro antigo. Uhum. O Uwe e o Leninger deviam ter 29, 30 anos. Eles falaram para mim, ele contou para mim que veio num navio cargueiro. Assim, 8 pessoas e eles de carona. Caramba. Então ele veio para o Brasil e ficou, não voltou mais. Ele e o Leninger. Eu tive a felicidade de ter sempre bons professores. Né? Eu lembro dele, Spala... Ele já estava bem senhor, né? Quando estava Spala, ele ainda é um senhor, claro, mais agora ainda. Mas ainda tocando tudo. Impressionante. Meu amigo, impressionante. Vou te contar um negócio. Quando ia o flash com ele, eu ficava... Não tem como a mão dele. Antes do ensaio, ele ficava fazendo flash. Não, mas é demais. Parece um computador. Assim, eu falava assim, nossa, nunca vou fazer os arpejos assim. Isso, só para explicar a minha fala, para ninguém levar para um outro contexto. Quando você é violinista por um longo período de tempo, é normal que a sua performance vá caindo. Né? E provavelmente aconteceu com ele também. Só que ele estava num nível tão alto que mesmo a performance caindo, ainda era num nível muito alto. Uma vez eu toquei com ele na Jazz Sinfônica no mesmo instante que ele. Ainda me colocaram lá de fora. Eu sentei pro professor, falei, professor... o senhor não quer trocar? Não tem graça. Imagina ele virar a página para mim. Eu respeito muito isso. Ele falou, não, fica aí. Aí tinha um trecho lá, eu falei, nossa, que difícil. Que trecho? Esse aqui. Ele olhou assim e falou, não achei não. Então eu falei, não comento mais. Não achei não. Tá fácil. E é nesse modo. Então, muita gente... Mas também, boa. Né, você pensa assim, ó... O Uwe também foi aluno do Rostal? Foi. Então você vê, né? Leninger, Uwe Kleber foram aluno do Rostal, que foi notoriamente, não necessariamente tecnicamente, mas notoriamente o principal aluno do Flash. Foi o cara que escreveu as coisas do Flash. Então, assim, é normal que é esperado que eles tiveram comer com arroz e feijão, né? Então, tudo isso, você vai conversar com eles assim, eu vi o Sherin tocando assim, na minha frente e tal. As histórias são essas, não dá. Não, porque uma vez eu tava lá e vi o Heifetz tocando. Assim, não, assim, eu fiz o concurso lá em Berlim tal, e fiquei nervoso, mas eles me convidaram para fazer o concurso de novo, mas eu vim pro Brasil. As histórias são desse jeito, né? Que maravilhoso. Ele me deu, eu estudei com ele o Khachaturian, ele me deu uma cadência escrita à mão pelo Rostal, que não existe, eu tenho lá. Ele me deu, porque eu estudei com ele, ele falou, se quiser estuda essa cadência também. Olha que legal. Caramba. E quando eu sou o Dante, todos esses métodos, eu tenho todos eles com... Os dedos escritos à mão. Pelo Rostal. Tudo. Caramba. Olha que legal, isso aí Isso é muito legal. Isso eu tenho guardadinho. Antes de virar edição, você tinha em punho já. Sabe quando pega aquela folha, tá tudo comido no final? Eu tenho esses originais, quer dizer, copiei, né? Sim, claro, mas mesmo assim, você tá com os dedos na grafia do cara, não é o computador.
Aí, entre parênteses, o UV colocava assim, esse daqui eu que pus, mas esse é o original. Escreve com a caneta de outra cor, né? Só pra separar bem. Mas é isso mesmo. Ele colocava, não, esse que eu pus, mas esse outro é original. Caramba, que maravilhoso. E quando você foi fazer aula com UV, teve que fazer bastante escala? Teve que fazer. Sempre, né? Tinha que fazer, mas aí pegou um pouco mais. Mas sempre com o Cláudio tinha que fazer. Toda a base técnica com o Cláudio era muito pesada também. A gente se divertia, mas tinha que trabalhar. E bastante. Fazia os 12 do Flash todo dia, não? Não fazia todo dia. Todo dia que dava, né? Não, eu pegava um por dia. Mas tipo... Um é só na corda sol, 2 é só na corda ré, 3 é na corda lá, 4 corda mi. Depois que passava, pra falar a verdade, depende do dia, eu escolhia qual que eu queria fazer. Não seguia mais a ordem. Tá. Aí fazia até as oitavas ali, pelo menos. Ok, então você terça, sextas e oitavas. Até antes de chegar na oitava dedilhada, que aí eu sofria um pouco mais. Tenho a mão pequena, mas minha mão é pequena, sofria. Mas até ali eu fazia mais a de dó. Ok. Mais a de dó. Até o mi bemol. Às vezes fazia dó, mi bemol e ia lá. Depois fazia menor, maior, mas era Ficava mais ou menos nessas tonalidades. Já dava 1h30 para fazer. Mas você fazia as 3 no mesmo dia? Às vezes, sim. Quando eu não estava afim de estudar, eu fazia só o flash, as 3. Dava 3 horinhas. Quando não estava afim de estudar, eu fazia só o flash. Né? É verdade. É aquilo que eu estava falando. Eu estudei, depois parei e voltei. Quando eu voltei, aí foi demais. Porque aí eu quis estudar tudo que eu não tinha. Chegou a Mas esse aqui, parar de estudar, o que significa parar de estudar? Tava cheio. Então, o Cláudio saiu da Municipal na época, veio o Uwe Kleber, eu estudei com o Uwe até uns 17, 18 anos. Então, nós estamos falando... Nasci em 75, né? Já me revelei. Caramba! Aquela época era mais difícil para você... orquestra, dos anos 90, por exemplo. Era mais difícil. Tinha orquestra de Santo André, jovem. Tinha ali na Municipal, né? Mas não tinha informação, não tinha acesso igual hoje. Então, por exemplo, meu pai não me deixava pegar, morava aqui da Vila São Francisco, né? Um trem para ir tocar lá em Santo André. Eu nem sabia que tinha direito. Como que você ia ficar sabendo? Então, não Só tinha. se o seu professor te falasse, mas aí o seu professor tinha que saber também que tinha. Aí tinha um amigo meu que fazia isso com 14, 15 anos, tocava no concerto e não tinha como voltar para Osasco. Dormia na estação. Chegava no outro dia às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã em casa. Então era muito mais difícil. Aí eu comecei lá para uns 14 anos, eu comprei um CD assim, que era uma lata, né? Lembra aquela? Eu vi um violino, eu era totalmente bitolado em violino. Gostava, só escutar. Eu não sabia que existia bossa nova no Brasil com 14 anos. Quando eu descobri, foi um negócio assim, pra ter uma ideia. Aí eu comprei um CD e sempre brincava com o violino. O violino era meu brinquedo. Eu coloquei o CD, eu cheguei em casa, era o Grappelli. Eu falei, nossa... Não, calma. Como que esse CD chegou em você? Eu fui num sebo. E pegou um CD de violino. Peguei, vi um violino, achei bonito, comprei. Tinha a mínima ideia do que era. Comprei porque eu gostava, eu só escutava concerto barroco e os românticos, o dia inteiro, mas nada. E não tinha Jovem Pan e Transamérica, né? Pra você ver o que tava nem bombando. Band News, nem existia, não tinha. Não escutava. Aí eu coloquei aquele CD e falei, nossa, cara, que negócio... Interessante. E fiquei doido com isso aí. Comecei atrás disso. Comecei atrás e não tinha ninguém no Brasil, porque para fazer o Gypsy Jazz o violão é diferente. É o violão francês, tem uma ponte de aço. Não sabia. Alto, ele é mais alto. Só que fala violão, guitarra, né? Sim. E vale a pena pesquisar o Django Reinhardt. E sabe por que aqui chama violão? Não sei. Não sabe? Por quê? Porque quando esse instrumento... No mundo inteiro chama guitarra. E assim, pesquisem no Google, não confiem 100% no que eu estou falando, pode ser uma fake news. Mas basicamente, no mundo inteiro se chama guitarra esse instrumento. Guitarra, enfim. Quando esse instrumento chegou no Brasil, e quem trouxe para o Brasil, se eu não me engano, foram ou os espanhóis ou os portugueses, trouxeram esse instrumento para cá, já tinha viola aqui. Então, quando a galera batia o olho, era uma viola maior. É violão. É o violão, exatamente. Que legal. Então, até onde eu sei, é mais ou menos essa a história, bem resumidamente.
Então meio que popularizou, é o violão. Porque aqui a viola já era muito popular. Ah, que legal. Não sabia. Aí eu vi, eu fiquei, nossa, nisso eu estava na escola municipal, era o violino do quarteto da escola municipal, era o espala da orquestra lá de câmara da escola municipal. E tinha os quartetos, eu lembro até hoje, era o Salim, maestro Jorge Salim. E eu comecei a brincar com a... Não tinha isso no Brasil. Comecei a brincar com as próprias melodias, assim, mas aí fazendo o quarteto. Você improvisava na parte do violino? Eu lembro que no ensaio, aí o Uve ia sempre assistir o ensaio. Tava olhando e o Salim... E tem um pedaço, eu dei uma improvisada lá, né? O Salim olhou assim... O Uve também, né? O Uve deu risada. Ele é bem humorado. Você fez na inocência? Não, né? Fiz pra brincar mesmo. Aí e comecei a gostar daquilo, né? Mas não te repreenderam? Não, ele olhou meio torto assim primeiro. Okay. Não fazia toda hora, não. Olha. Porque até hoje nas orquestras eu dou uma brincadinha, mas não pode. Não pode. Não, aí eles olharam meio assim, eu falei, opa, não pode muito isso aqui, né? Porque tinha que tocar sério ali. Né? E não tinha, era muito mais difícil. Tinha orquestra Sorocaba, que eu falei, Santo André. Então um jogo de corda dominante, na época eu fui ver me desculpem aí os músicos, quanto custava a corda dominante. Era mais caro do que a bolsa que tu pagava. Porque hoje não tinha também corda dominante aqui. Tinha aquela Paganini. Não é a dominante. Não, dominante. Da Áustria. Exatamente. Como que é a fábrica mesmo? É Thomas Tick. Thomas Tick. Era muito caro. Meu avô às vezes viajava, trazia corda de fora, tá? Mas era muito caro. Eu falei, cara, você ganha menos. Não tinha onde tocar. Não tinha Bacarelli, não tinha Baquian, não tinha nada. E eu com 18 anos, eu peguei e fiz o mesmo caminho que meu pai fez. Falei, chamei ele e falei, olha, queria parar quero trabalhar. Vai trabalhar? Como não? Vou dar um tempo no violino. Ele não gostou muito. Aí fomos falar com o professor Uve, né? E eu fui fazer faculdade e trabalhar também no mercado financeiro. Fez faculdade do quê? Economia. De economia? Primeiro, eu fiz um ano de engenharia, depois Isso explica porque você é o único violinista rico que eu conheço? Não, para, que imagina. Eu passei no vestibular, primeira vez, de engenharia civil no Mackenzie, direto. Nem esperava, estava dormindo, e a mãe me ligou e falou, você passou. Eu falei, será que é verdade? Caramba. Passei, mas eu queria fazer o serviço do arquiteto. Aí entrei num banco e aí eu mudei de engenharia para arquitetura. Fiz 3 anos, fiz o teste no banco, mas continuei tocando, mas não profissionalmente. Nunca parei de tocar. E fazia até as gravações, estúdio, tudo, mas paralelo. Que legal. Aí eu fiz o teste, passei para o departamento de arquitetura, não pude ir no final. Poxa, eu estava no banco, fiz economia, então eu me formei em economia. Caramba. Trabalhei 10 anos em banco. Não foi pouco tempo. Não, depois mais uns 5 anos numa empresa de financiamento e controladoria financeira. Sempre tocando. Paralelamente? Mas aí com a crise financeira parou tudo, né? Em que ano? 2011. Ok. Teve uma 2008, outra 2011. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer o que eu gosto de fazer. Já parou tudo, voltei a estudar violino. Aí eu tenho que agradecer ao Uwe, o professor Uwe, liguei para ele, que normalmente não aceitam voltar, né? Mas os alemães, eles são mais metódicos. E o professor falou, não, vem na minha casa aqui. E eu fui, toquei, falou, poxa vida, achei que você não estava tocando mais nada, porque tanto voltei tempo, né? a estudar. Aí que eu digo que eu voltei mesmo, acho que eu estudei, fiquei uns 15 anos fora, 14. E voltei a estudar, quis estudar tudo que não estudei nesse tempo. Que interessante. Aí eu estudava mesmo. Eu falei, se eu trabalhava no banco 8 horas, vou estudar 6 de violino. Não deu muito certo. Né? Porque o corpo não deixa. Não, tive lesão no ombro, tudo. Mas aí que eu falava, quando eu não estava afim de estudar... Isso que você está falando é importante para a galera que está assistindo. Porque existe essa romantização de estudar 10 horas por dia. 4 já tá mais normal, assim. Mas passou muito disso. Não adianta. Você não vai resolver a sua vida em um dia estudando. Não adianta. Acho que estudar 2 horas bem estudado... O optimum para mim, assim, o tempo optimum, 2 horas, 2 horas e meia por dia. Gia, mas não é pouco se você fizer isso todo dia, não. Não, e outra, com foco. Exato. Aí que eu digo, que é aí que eu aprendi realmente a estudar. Para quem já tá tocando há um tempo, né? Você tá começando do zero, 15, 30 minutos.
E outra, fazer alongamento. Não fazia alongamento. Tem que fazer alongamento no braço, na mão, no corpo inteiro. Todo dia. Agora parei um pouco, mas precisa. Eu levantava e ficava meia hora me alongando. Corpo inteiro. Principalmente os braços, a mão, né? Então você imagina, já que eu voltei assim a tocar, né, profissionalmente, mas não tinha um serviço, nada. Nem um casamento longe, né? Mal pago, não tinha. Então eu voltei a estudar para valer. E graças a Deus deu certo, porque foi rápido depois. Você lembra o ano que a gente se viu pela primeira vez? Mais ou menos foi lá com o Florian? 2014, mais ou menos. 2014 você já estava trabalhando. Não, aí já foi rápido. Graças a Deus rápido. Foi muito rápido. Eu lembro que nessa época acho que você já estava fazendo uns cachês nas orquestras grandes ou tocando já em alguma orquestra. Eu passei por bastante orquestra, assim, mas porque eu tinha até serviço demais. Cheguei a ter estresse de tanto trabalhar e estudar. Caramba. Então, por exemplo, estava na Jazz Sinfônica, na Ouro Preto, viajava bastante. Às vezes tocava no teatro também, na Baquiana, tudo junto. Gravava, fazia gravação, gravei muito comercial. Você era o cara que resolvia. Achava no Israel que ele resolve. Não, porque tinha muito lugar de gravação de comercial, não tem partitura, né? Então os caras me chamavam, gravei bastante comercial. Então eu juntava tudo para estudar, dava aula. Tem algum comercial que a galera conhece que você gravou? Eu gravei, tem um de Gypsy Jazz que eu gravei, passou nas rádios, não sei, essa daí foi da UOL, Antivírus. Ok, Antivírus UOL. O Antivírus, gravei um que passou na TV, que era com a voz da Ivete Sangalo, da Caixa Econômica, foi TV e rádio. Esse eu gravei também, que foram os que mais que eu me lembre, assim. Que legal. E só fazendo um paralelo, de todo mundo que eu converso, tanto aqui no podcast quanto durante a vida, tem um padrão muito interessante que eu vejo sobre pessoas que tiveram experiência fora da música e voltam. Né? Que às vezes até começaram... Pensei que era fora da vida, assustei. Não, fora da música. Não, fora da vida e volta. Não, assustei agora. Não, fora da música e voltam. Tem um outro amigo que também trabalhou no banco, o Vini Mendes. Conhece o Vini Mendes, de Santos? Não. Faz cachê de vez em quando com o OSESP também. E ele trabalhou também, eu não sei se 10 anos, mas pelo menos uns 5 anos no banco. Ia ser promovido para gerente, aí ele... Não, eu era gerente Prime. Faltava 4 promoções para ser. Eu pedi para sair do banco. Cara, ele pediu para sair. E por que eu tô falando isso? Normalmente essas pessoas... Antes de eu ir para outra, quando deu a crise, eu queria pedir para sair. Essas pessoas que experimentaram o trabalho real da vida cotidiana das pessoas e vão para música, normalmente são muito mais apaixonadas por música, porque sabem o que é o trabalho fora daquilo. Então, mas sabe o que é legal? Quando você vai numa orquestra, uma orquestra é uma empresa. E você começa a ver mais isso daí. E eu tenho uma empresa que é venda digital. Então, uma orquestra tem muita palestra. Eu fiz bastante palestra com o maestro Walter Lourenção. Ele fazia uma palestra muito legal. Os naipes da orquestra são os setores da empresa. Só que o sentido de organização você fica um outro, né? De respeito, de hierarquia. Tem tudo isso na orquestra. Mas a gente não se liga nisso. É uma empresa ultramilitar, no caso, a orquestra. Ultramilitar. Porque os setores eles não se conversam. Pode ser. Se você tiver no momento de trabalho, você não fala, só essa pessoa fala. Tem muita coisa. Depende da empresa. Tem empresa e tem empresas e empresas. Mas geralmente a orquestra, o cara da última instante não vai fazer assim, ô maestro, então. Não, você fica quieto. Quando eu precisava trabalhar, né? Que eu falei, voltei. Tinha minha filha pequena, não tinha trabalho, imagina. Aliás, meu amigo Kleberson que me indicou para uma Madoka IKEA, que é muito amigo meu, foi um dos primeiros cachês que eu fiz, né? De casamento. Que legal. Aí posso contar essa? Claro, foi engraçado. Não tinha, lembra, antes tinha muito casamento, né? Eu cheguei a fazer 9 no final de semana. 9 em um final de semana, ok. Imagina, por isso que eu falo que eu tive. Aí não tinha violino em novembro. Não tinha ninguém. Todo mundo ocupado. Aí o Madoka lá na USP, o Kleberson falou para ele, olha, chama esse meu amigo aqui. Mas que esse cara? Ele falou, não, ele tá voltando a tocar agora. Trabalhava no banco. Ele falou, você tá louco, o cara vai no casamento lá no Brasil. Não, pode chamar que ele toca. Não vou. Não tinha ninguém.
Chamaram. Me chamaram. Aí o Madoka me contou, ele falou, que dor de cabeça, segunda-feira tal pessoa vai me ligar, vai acabar comigo. Porque vai um cara aqui, mais ou menos. Aí ele chegou segunda, levantou, ficou só esperando. Não tocou o telefone 10 horas, meio-dia. Falou, não ligou? Sei lá, mas vai ligar. Amanhã não ligou reclamar. Falou, nossa. Aí no outro final de semana não tinha mais ninguém. É o músico do momento, né? Só tinha ele. Ele falou, cara, vou ter que chamar esse cara de novo. Eu nem conhecia, era por SMS na época. Não tinha WhatsApp, não tinha nada. Aí ele falou, caramba, não, segunda vai reclamar. Tinha cortejo, vai reclamar. E cortejo, eu não sabia as músicas de cortejo. Um amigo pianista me ajudava. Não conhecia. E só que eu tinha essa facilidade para tocar jazz, improvisar e gravar as melodias, né? Aí ele falou, na segunda não ligou de novo. Pô, esse cara... Aí comecei a pegar, quando vi, tava com um monte de serviço, né? Aí que consegui entrar nas orquestras, porque você vai reencontrando o pessoal lá das antigas. Pô, né? Israel, você tá tocando! Você tá aqui. E aí, quando eu tive as oportunidades, eu tive a sorte de corresponder, né? Então aí comecei a orquestra. A primeira que eu entrei, foi a jazz. Fiquei já estava mais na linguagem. Mas depois fui na Baquiana. Aí depois, poxa, toquei tanta orquestra. Eu toquei eu gravei com a Hamilton de Holanda. Que legal. E gravei com Yamandu Costa, uma orquestra de Campo Grande, que eu toco jazz, me convidaram. Aliás, no CD... Gravei com eles. Não, na orquestra, mas no CD do Hamilton de Holanda tem um improviso meu lá. Que legal. Com orquestra, levantei. Então, e através disso, aí foi ficando conhecido. Né? Mas isso em orquestra, para começar a se inserir improvisando em alguns contextos, você se oferecia? Ou o pessoal que pedia? Não. Aí foi assim, alguém quer improvisar? Todo mundo, ele aqui. O pessoal te oferecia. Falei, nem sabia que me conhecia, né? Caramba. Agora, por exemplo, no Teatro Municipal, aí não tem essas coisas, né? Nem na... não. Na Baquiana já toquei com quarteto, com choro, que também... Quem quer improvisar? O pessoal com a família Peron, a família legal. Bem antiga. Mas nas orquestras não. E aí tem uma diferença muito grande, muito raro você tocar clássico e popular, porque não tem nada a ver a linguagem. Você tem que mudar o som, o jeito de... Igual tivemos uma experiência aqui antes, né? Pegar um outro violino. É totalmente diferente. Eu não sei o que falar. Ele experimentou o violino invertido. Difícil. É a mesma coisa você tocar na orquestra. Eu fiz uma temporada no Teatro Municipal. É muito diferente. Lá você não pode, né? É outro jeito. Agora, por exemplo, no Arte Viva, né? Eu tenho a felicidade de estar lá. Lá agora eu improviso nos concertos. Aí lá é mais livre, até no meio. Às vezes a gente faz alguma notinha. Né? Que legal. Mas é outra liberdade. A Arte Viva já é uma orquestra de música popular, né? E para improvisar, você obviamente tem essa coisa desde o início de ouvir e de achar melodias que são mais bonitas para você. Você chegou aí a fazer algum estudo formal de improviso? Sim. Eu queria muito tocar piano blues. Aí já tinha meus 17, 18 anos. Eu fiz mês e meio de piano blues. Isso me ajudou bastante. Aí o professor mudou, eu fiquei sem aulas, né? Mas ali já deu, por exemplo, você aprende a escala blues maior, blues menor, tem as pentatônicas, aí você... Depois eu comecei a tocar jazz tradicional com os amigos. Eles tem até uma big band no Parque São Lucas. E lá, um dia eu peguei uma partitura, não tem nada escrito, é só assim. Só os acordes. Mais 7. Eu falei, você tá louco, mano. Não tem o tema, não tem tema. Eu falei, mas como? Não, você tem que saber de cor. Eu falei, nossa, mas... Então fui indo atrás disso. Então como assim? Se for aprender essas coisas, então não vai achar muita partitura? Tem partitura, por exemplo, tem uma música muito famosa. Aliás, que eu toquei com o João Carlos Martins. All of Me. Mas aí você vai tocar literal o que está escrito ali? Não dá para tocar. Mas como assim? A partitura não está escrito tudo o que você precisa? Nada. Não, ali tem o tema, a base do tema. Mas, por exemplo, o jazz tem o swing, tem a sua... É muito mais livre para interpretar. Mais ou menos nas orquestras, tem o americano tocando exatamente no tempo, né? O alemão. O alemão. Agora o europeu mais romântico... Mas é muito mais no jazz. Então, você pega a partitura All of Me. Dó, sol, mi. Dó, tá, 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 tá. Pô, não tem graça nenhuma. Tem que tocar com... E ali tem isso e
a cifra, só isso. Você que se vire, meu irmão. É tipo isso aí. Então, aí comecei a tocar com o pessoal, praticar, escutar, porque não tem um método de improviso para violino. Tem para sax, trompete, tem as escalas. Mas eu comecei a tocar com o pessoal e prestar atenção no que eles faziam. Presta atenção em fraseado. Então você foi aprendendo na prática, na vivência. Tive que estudar um pouco. Fui estudar os acordes, formação de acorde, que a gente já estuda, olha que legal. Lá no atrás, conservatório. No conservatório. Percepção musical, é tudo ligado. Sai do mesmo caminho. A gente fala, que nota tem diferente do clássico pro jazz? Nenhuma. As mesmas notas, os mesmos acidentes. Só a interpretação é diferente. Então, aquela base da Municipal lá de trás serviu muito. Tem eu não lembro todas as escalas, né? Jônio, Dórico, todos Lídio, Mixolídio. Se você perguntar para mim qual que é aqui, eu sou assim, qual que é? Improvisa no Lídio, toca para mim. Ah, já sei. Essa, beleza. Mas isso é interessante, porque às vezes eu pego assim, pessoas que estão começando a estudar música, não começando do zero, mas que está começando a chegar nesse nível de entender os termos e saber que existe Jônio, Lídio, Frídio, Mixolídio, blá blá blá. As pessoas acham, me perdoem, as pessoas acham que isso tem uma importância tão maior do que na verdade tem. Ah, sim. Tipo assim, cara, você pega assim, aleatoriamente, você vai em qualquer grande orquestra no Brasil e no mundo, chega num músico aleatório da orquestra e fala... Qual é a escala X, sei lá, de uma das que não são muito usadas? Um dórico. Eu te garanto, a maioria não vai fazer a menor ideia do que você está falando. Sabe o nome, mas assim... mas se você tocar, o cara vai falar assim, sei. Ok, tá. Eu sou assim. Porque o importante é você saber fazer aquilo na prática. E não se você sabe as nomenclaturas. É importante saber algumas nomenclaturas, as que você mais usa, né? Mas não tudo. Agora, no mundo popular, né? Isso aí é arroz com feijão pros caras. Mas muito. E tem muita gente que não valoriza a música popular. Principalmente eu senti isso no violino. Mas a hora que você vai tocar com o pessoal do popular... É porque acha que tocar popular não tocar música da rádio de qualquer jeito. Nossa, o pessoal, eles têm uma memória, eles sabem... Se fala tal música, eles sabem o tom, a convenção, onde breca, onde não breca, os acordes, tudo, como termina, se repete. É demais a memória desse pessoal. E sendo que na orquestra, se você tirar a partitura... a pessoa não sabe andar mais. Lá é o contrário. Então, se você colocar a partitura... Tem cara que toca absurdo. Não, tem gente que lê muito. Mas tem gente que você coloca a partitura, o cara não gosta de... Ele toca melhor. Trava. E uma coisa muito interessante que você falou, né? Mas olha só que interessante. Desculpa te cortar. Mas olha só que interessante. Num contexto de vida real, assim, churrasco da família, por exemplo. Almoço na casa da avó, no domingo. Se a tua tia te pede pra tocar uma música, vai te ajudar mais você saber isso de ouvindo, põe pra tocar aí, tia, e tocar? Ou você tem que, não, peraí, deixa eu ir no Google. Eu não achei a partitura. Se ela falar, toca... Lá vem Rose. Beleza. Você sai tocando. É melhor você conhecer de ouvido. Agora, dependendo do arranjo... deixa eu baixar a partitura. Aí não é que essa daqui eu não consigo ainda. Pelo amor de Deus. Olha, na verdade eu fico entre dois mundos, né? E tem um segredo. Quando eu toco muito jazz, vou tocar na orquestra, meu arco fica ao contrário. Eu não sei te explicar por quê. Eu não sei. A lógica de acentuação do arco é diferente, será? Mais ou menos, deve ser, não sei. Aí o primeiro ensaio tem que ficar num nível de atenção enorme, porque o arco fica ao contrário. E eu sou um cara que tem um controle do arco, considero bom, legal. Bem colado, bem tudo. Mas é uma luta. Acho que é a lógica de acentuação. Né? Mas sabe que... Eu não sei se isso tem a ver só com... Talvez no seu caso com jazz, eu estava estudando com a senhorita Nana Matias. Foi essa semana ou foi na semana passada? Conheço. Conhece ela, né? Boa menina, toca bem? Boa menina. Que a gente estava estudando Mozart junto, a Sinfonia 35. Semana passada. Faz muito tempo que eu não toco em orquestra. Muito tempo mesmo. Não faz tanto tempo assim. A última vez foi em 2019. Mas eu tenho uma dificuldade absurda de fazer arcos que eu não concordo. Bem-vindo ao clube.
E não é uma dificuldade de aceitar. Não, eu aceito a hierarquia. Se escreveram aquele arco, é aquele arco. Mas, quando eu me vejo tocando no natural... Olha, olha o que acontece. Bom, eu toco em orquestras clássicas. E lá no Arte Viva eu sou o Spala. Eu marco os arcos. Então eu vejo assim... A galera se revirando. No popular, é totalmente ao contrário. Então eu marco o arco para sair conforme o arranjo. Eu faço arranjo também. Então, conforme o arranjo... Aí o pessoal fala, não, mas esse arco tá ruim. Por quê? Tá com a mentalidade do clássico. Fala, não, mas aqui mas vai falar isso mesmo se fosse o Spala da Orquestra Sinfônica X. Aí eu falei, esse é o sistema democrático. Não muito nessa teoria que não é. É por isso que eu falei que é militar, tá? Você não concorda? Estuda em casa. Tinha uma vez, era um rock, era Money for Nothing. Tem um marco, aquilo é pegado, pesado. Era o meu sonho. Eu tinha uma orquestra que eu solava e eu tinha uma orquestra. Eu regia, solava e tocava os arranjos. Que legal. Aí eu marquei, o cara falou, não, esse arco não precisa separar. Eu falei, não, mas precisa, isso é rock, é pesado. Não, eu falei, o cara está tocando Beethoven no Dire Straits. Não dá, entendeu? É outra... E quando eu vou para orquestra, fico muito tocando jazz, o arco tem hora que fica ao contrário, eu tenho que tomar um cuidado. E aí com o arco marcado, com o Spala marcado, você tem que fazer. Exatamente. E tem uma frase muito boa que eu, de vez em quando eu falo, e apesar de eu acabar de ver falar que eu não consigo tão fácil assim, mas que é verdade. Eu escutei essa frase, eu não vou citar o nome exato, porque talvez eu erre exatamente quem me falou isso. Ou de onde eu vi isso, porque eu posso ter visto também em outro lugar. Que foi um grande violinista falando assim, porque eu não consigo fazer esse arco, o problema tá aí, eu não consigo fazer esse arco. Cara, literalmente no violino você tem arco pra baixo e pra cima. Se você não consegue fazer... Estuda. Os caras falaram pra mim, cara, eu não consigo fazer esse arco. Eu falei, vai lá falar com o Francisco Silva, tem umas aulas com ele. Não tem essa, né? Francisco Silva é um arquiteto que faz arcos. Não tem essa, porque a gente estuda, né? Tem que tocar do jeito que tiver a hora do susto lá. Vai fazer o quê? Exato. Você falou sobre arco, eu lembrei sobre improviso, se conhecer ou não, né? Vou te falar, tem um arranjo que eu fiz do Mozart 3. Ficou Mozart Gypsy. Ele começa em maior, vira menor, da cadência para frente, inverti as notas da cadência e vira um tema swing gitano. Está no meu YouTube lá. Como que as pessoas acham isso? Põe Israel Fogaça Violino no YouTube e vai aparecer. Procurem, eu vou querer ver isso também. Eu toquei esse arranjo no Teatro Municipal com a Baquiana. Que maravilhoso. Aí você me falou do improviso, do arco. Muita gente me pergunta por que é o arco no improviso. Não dá para você pensar. Esse arranjo, primeiro o Marcelo Sanfoneiro Cigano, que é um dos maiores acordeonistas que tem, sanfoneiro do Brasil, conhecido, tem carreira mundial, a gente toca junto. E ele improvisou primeiro, lá realmente improviso, nós não combinamos quem improvisava, eu falava na hora, que é para ser improviso mesmo. E foi ele, depois eu fiz o segundo improviso. Ali, aquele improviso eu fiz na hora que eu estava entrando no palco do Municipal. Veio assim, falei, opa. Vou fazer essa linha. Você acha que eu pensei em arco? Não, você pensou no som que você queria. Eu pensei no começo do improviso. E saiu, foi legal. E olha, é um arranjo... Normalmente o pessoal daí, esses arranjos eu faço, os arranjos da orquestra. Tem também lá da Prelúdio. E esse do Mozart, você escreveu a parte da orquestra? Escrevi. Todos que eu tiver com orquestra, eu que escrevo, faço os arranjos. Que legal. Lá vai ter uns 5. Já abrimos o semifinal do Prelúdio já, com Olhos Negros. Também com o grupo de Gypsy Jazz. A gente faz improviso na hora. E aí, o arco, como faz? Porque eles falaram, não faço esse arco. Não tem como você pensar, opa, aqui eu vou... Não dá tempo. Se não tiver com a técnica em dia, não faz. Aliás, deu umas masterclass de improviso na Universidade Federal de Fortaleza. E como foi a experiência para os alunos? Então, aí que é legal. O pessoal fala, lá o professor Nadilson Gama e a professora Lil. Precisa estudar para improvisar? Eu falei, mais ainda. Você não sabe o que você vai fazer? Exato. Você precisa ter o domínio técnico num nível que na hora que você tiver a ideia, você consegue executar. Porque não dá para você, eu vou mudar de posição aqui. Não tem isso no improviso. Ou você faz ou não faz. E o arco? Ou faz ou não faz. Então, o pessoal acha que para tocar popular não precisa estudar. Quanto maior é o seu domínio técnico do instrumento, maior as possibilidades que você tem na hora de improvisar. Eu lembro, assim, a primeira vez que eu tive contato com improviso foi... no violino especificamente,
O Florian ia tocar na casa de Francisca há muito tempo atrás. Não sei exatamente que ano, mas faz bastante tempo. Talvez tenha sido tipo 2010, não sei, 2011. Faz bastante tempo. E aí ele ia tocar lá e ele não ia conseguir fazer a passagem de som. Então ele pegou e falou assim, Jean, vai lá. Vai estar o Daniel Zafran, que era o pianista. Conversa com o Daniel, faz a passagem de som lá e eu vou chegar pra tocar. E aí, beleza. Fui lá, vi a passagem de som, legal, espaço legal, aconchegante, assim, interessante. E ele falou, e fica pro... o Floriano normalmente ele não dá opções, então, e fica pro concerto, e fica pro show. Bem democrático. Exato. E aí eu fiquei lá, esperando ele. Aí ele chegou e começou a tocar, e aí eu vi foi a primeira vez que eu vi o Floriano num contexto diferente da orquestra. E da sala de aula, né? E aí eu vi ele tocando os negócios assim, improvisando, extremamente virtuosístico, assim, como se fosse uma peça virtuosa para violino solo, com uma linguagem diferente. E com pizzicato de mão esquerda, e usando o braço todo do violino, e cordas duplas, e sei lá o quê. Eu ficava assim... Como que o cara faz isso, né? Exato. E aí eu escutava assim, nossa, mas esse trecho é do concerto de Tchaikovsky? Esse trecho é de sei lá onde? Esse trecho eu conheço isso. Ué, mas esse é um trecho do Capricho tal. E aí foi no intervalo, chegou no intervalo, eu peguei e fui cumprimentá-lo, né? Ele saiu lá pra espairecer, e aí eu fui cumprimentá-lo. Nossa, professor, que legal, muito, muito legal isso que o senhor tá tocando. Eu nunca escutei nada disso. Onde eu acho as partituras? E aí ele começou a dar risada na minha cara, assim. Isso aconteceu comigo. John, que partitura? Eu nem sei o que eu acabei de tocar. Não. Um dia eu tava tocando no Einstein com trio. E veio um pianista famoso. Ele chegou e falou, que legal, ele me conhece. Muito bonito os seus arranjos. Gostei, vou parar no Einstein ali do Morumbi, onde entra, tem um café, tem um piano. Uhum. Eu toquei bastante tempo lá, com trio de jazz, no Einstein. Aí ele falou, vou tomar um café, vou ficar te escutando. Eu falei, opa, legal, obrigado, né? E tem o book, é o fake book do Django, porque nem todas as músicas são dele. Então tem o tema ali, a cifra. Eu, um contrabaixo e o piano e a guitarra. Okay. É que tem o piano, é bem lugar. Aí ele veio assim e falou, nossa, esses seus arranjos são lindos. Você que escreveu? Eu falei, não tem arranjo. Ele falou, mas como não tem arranjo? Não existe. Não, deixa eu ver aí. Aí ele parou, ele coçou a cabeça. Tomou outro café e falou, mas não entendi. Como que você faz? Aí eu falei, não, vamos tocar essa música aqui. Olha aqui. Né, o Sweet Georgia Brown. Aí toquei improvisando, ele falou, não consigo entender. Mas tá legal, fica aí. Não tem. E se você falar assim, faz aquilo de novo. Você não lembra. Você gravou? Não. Faz de novo. Você gravou? Gravei. Então deixa eu escutar o que eu fiz. Olha, nem esse arranjo que eu falei do Mozart Gypsy. É legal, começa menor, maior, vira menor, né? Eu tava esperando assim, só vendo a orquestra, né? O pessoal fica menor, né? Todo mundo fica... Na hora da passagem de ver a primeira vez. Começa, todo mundo falou, os caras ficam meio assustados. Tem uma nota errada. Não tem não, é isso aí. Tem a frase do oboé antes de entrar o solo, né? Uhum. Então, eu lembro, tem um Fá sustenido, vai pro Mi bemol e volta pro Fá. O cara tá errado. Eu falei, não, é isso aí. Não, tá errado. Aí fica parecendo cigano mesmo. Uhum. Então você fica vendo assim, para mim continua sendo uma brincadeira, entendeu? Desde quando eu era moleque, quando eu vou tocar assim, para mim é uma brincadeira. Senão, se você travar ali, for um negócio chato, não tem sentido. Tem que ser uma brincadeira. Nem falei, entrei lá, tem a responsabilidade. Na hora de entrar, acho que tinha umas 1.100 pessoas aquele dia. Aquele dia eu me concentrei bem, tanto que eu fiz o improviso na hora que entrou. Tem toda essa responsabilidade, tem que tocar, tem que estar relaxado, tem que estar... Mas tem que ser uma brincadeira, senão perdeu o sentido. Tem que curtir fazer aquilo. E como foi para os seus colegas do banco essa transição de carreira? Um dia eu tava... aí eu era controller de uma empresa. Então, todo o expediente... O que é um controller? Controller é a controladoria financeira. Okay. Você faz tudo, faz a empresa inteira. O expediente, como que funcionar, era tudo responsabilidade minha. O RH, financeiro, operações. Uhum. E eu saí. Aí um dia eu estava tocando,
E tinha a gerente de RH, me encontrou. Ela me encontrou, pô, trabalhando. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, quando eu voltei a estudar e tocar bastante. De sábado, domingo. A gente não tem sábado, domingo, feriado. Pra galera entender, basicamente músico trabalha quando quem vai assistir tá de folga? Na Jazz tinha uns concertos lá no Ibirapuera, era sábado à noite. Sábado à noite é aniversário do primo, você não vai. Tem concerto, sexta à noite, sábado. E o expediente normal de trabalho é quando a gente tá ensaiando pro concerto que é na folga da galera. O teatro tem ensaio à tarde e à noite, dia de semana, concerto sexta, sábado, às vezes domingo. Então imagina, aí você gravava, fazia casamento, viajava. Então a gerente de RH me encontrou e falou: tudo bem, você não trabalha mais, agora só toca violino? Pois desse jeito. Tá bom, é isso aí. Mas e trabalho? Não, só toco violino agora. Poxa. Nossa, ninguém vê o quanto que você estuda, né? Ninguém vê. Não, e aí, beleza, ver você tocando ali na hora da onde ela te viu, é como se fizesse assim, né? Tá tocando. Tá tocando. Não teve que praticar. E essa época, eu conheci um pessoal depois. Essa época eu tava tocando pessoal que é referência como que eu conheci o Gypsy Jazz, Isso eu não te falei. Tinha um pianista amigo meu, comecei a tocar jazz com ele, e tinha um pessoal do Gypsy em São Paulo. Começou essa onda não faz muito tempo. E as guitarras francesas, elas são francesas, tudo. E esse meu amigo falou assim: olha, tem um pessoal que está procurando violino para tocar jazz. Você não quer ir lá ver? Eu falei: eu quero. Quando eu cheguei, imagina escutava isso com 14 anos, o Grappelli, né? Com 30, era aquele som. Poxa, aí... Você achou? Essa galera. Nossa, não sabia que era isso. Nossa, aí foi para mim uma coisa assim... E como você conheceu o Florian? Então, o Florian eu já conhecia ele lá, mais ou menos assim, da USESP, por causa dos amigos que... O César Miranda é amigo de infância. Tem uns, sei lá, uns 6, 7 amigos lá. Soraya tá lá também. Soraya, minha amiga, começamos juntos a estudar, imagina. O Abner hoje é o Abner tem pós-graduação em Israel de violino, né? O Abner era um menininho de, sei lá, 4, 5 anos quando eu conheci. Meu amigo, bastante amigo meu. Meu amigo, a família é amiga, né? Então eu conheci o Florian, mas não muito. E aí, um dia nós fomos tocar no Jazz B e o Florian estava lá. A gente sempre convidava ele. Aí nós tocamos junto lá. Aí ficamos mais amigos ainda. Que legal. Do lado. Então eu improvisava, ele, depois eu, o Florian, um exímio improvisador, né? Ele é cigano mesmo, então o cigano improvisando é diferente. Ele é um cigano tocando música cigana. Ele tem já aquelas escalas, aquelas melodias. É diferente do que o jazzista normal. O Florian é um fenômeno. Que legal. E, cara, uma pergunta importante. Equipe, quer fazer alguma pergunta específica para Israel? Maravilhoso. Cara, e como que você ficou sabendo da existência do violino didático? Já vi vídeos faz tempo, seu. Mas como que você ficou sabendo? Apareceu para você nas redes sociais? Apareceu, mas faz tempo. Eu comecei a ver algumas coisas assim. E qual foi a sua primeira impressão? Não, achei legal. Eu sempre... eu acho que tudo que é para você multiplicar o conhecimento, eu gosto muito. Eu vi um dia que você tinha marcado, até que eu vi uma aula em Brasília. Quanto tempo faz? Foi esse ano. Então, eu fui lá mais ou menos naquela época para tocar no Festival Internacional de Tango, que eu toco tango também. Caramba! Eu fui, acho que, umas 3 semanas depois de você. Eu falei, puxa, que pena, se fosse a mesma. Nem te falei, né? Se fosse a mesma época, eu ia lá encontrar com eles. Seria maravilhoso. Eu toco tango também. Tive a felicidade de ter um amigo pianista que é diferente de tocar tango também. Não é, tem outro estilo. E como você se envolveu com o tango? Então, outra vez era o professor Aldino Nunes, já saudoso, e o Madoka Ikea. Eles tocavam... Aldino Nunes? É o Nunes? É o Nunes. Ok. É porque eu só conheço como Nunes. Aí eu fiquei falando, é o Nunes. Será que é o Aldino? Será que ele é Aldino? Tinha uma turnê internacional de tango, eles vinham pro Brasil e viajavam. Nunes, pra quem não conhece, é o mestre dos magos. O cara que foi chefe de naipe do Prelúdio quase todas as edições. Chefe de naipe não, Spala, né? E chefe de naipe do segundo violino da USP por muito tempo. Foi um grande violinista. E ele é uruguaio, ele tocava muito bem tango. E uma época precisou... Eu não sei se ele não quis viajar, estava não querendo mais viajar. Aí eu fui fazer sub dele. Tudo escrito, mas tango é outra praia.
E aí eu fiz amizade com o pianista, que mudou pro Brasil, e eu ficava do lado dele, falando, não, aí não é assim. Aí não é assim. Não, tá muito limpo. Tem que ser sujo. Não, tá feio. Ele ficava falando pra você? Não. É totalmente ao contrário. Então também fiquei conhecido por tocar tango. Hoje faço parte de um quinteto, chama Surtango. Surtango. O nome é maravilhoso. Eu tive que, inclusive, não tocar agora numa apresentação que tem por causa do ombro, que me pegou um pouquinho e eu tô tratando. Como que você cuida do corpo para poder continuar tocando? Quiropraxia, osteopatia e tem que fazer condicionamento físico. Eu parei. Tem que fazer. Não pode. Academia... Se quiser ter uma longevidade... É uma academia levinha, vai. Tem que fazer. Não adianta. Tem que fazer. Ainda mais porque eu não tenho mais 22 anos, né? Tem que fazer. Se não fizer, vai ter problema. Pode ver que tudo quanto é violinista aí, mais assim, passou dos 40, tem problema. Não é? É uma carga gigante por um longo período de tempo, de anos. Uma hora vai... alguma coisa vai acontecer. Acho que até o Cláudio teve problema também, né? Aqui no podcast ele comentou alguma coisa que ele sentiu que estava... Que uma das coisas que fez ele migrar a carreira... Ele já regia, mas que fez ele migrar mais para a regência... Foi que ele estava sentindo algumas coisas que parecia que não ia deixar... Poderia, em algum momento, não conseguir mais. Aliás, tem que agradecer. No mesmo nível, pelo menos. Preciso agradecer. Eu tive bons professores, né? Primeiro foi meu pai, depois foi o Cláudio Cruz, Uwe Kleber. Quando eu voltei 2 vezes para o Uwe Kleber, depois o Roberto Lopes, como é fala do município? O Pablo, eu fiz poucas aulas com ele. Fiz pouquíssimas, mas me ajudou muito para pensar. E o Davi Graton foi o último. Esses professores têm que agradecer, porque somando um pouco de cada um me ajudou bastante a ter o som que eu tenho hoje, a técnica de arco. O Roberto Faria, eu fui estudar com ele e falei, por que toca sem espaleira? Porque ele tocava sem, né? Os judeus tocam espaleira. Por que eles tocam? Por quê? Para deixar o violino mais reto, talvez. E você usar mais o pêndulo do braço. Você pega mais dentro o arco. Então você usa mais o peso do corpo. Aí então você desgasta menos o seu corpo. E tem um som maior, mais pegada. Você põe espaleira, o violino já fica um pouco assim, né? Então você tem que fazer força 45 graus, digamos assim. Menos. Se o violino está reto, mais a gravidade. Você solta o braço inteiro, pronto. Isso eu aprendi com o meu querido amigo Roberto. Aí fui estudar com o Graton. Põe espaleira de novo. Isso aí que cansa mesmo. Você tocar na orquestra... Então fui juntando tudo e mudei bastante coisa com o Davi Graton. E agora ele toca metade com espaleira, metade sem espaleira. Quem? Não, tô zoando. Não, a espaleira no ombro direito e o violino no ombro esquerdo. Não, eu consigo tocar. Se um dia eu estava num concerto, caiu a espaleira, eu continuei. Eu entendo alguns dos motivos do sem espaleira, mas eu acho que para a maioria das pessoas... mas fala a verdade, para tocar aqui no Everest é muito mais fácil. Sem espaleira? Eu acho mais fácil. Aí quando você toca na primeira e segunda posição, fica um pouquinho mais difícil, né? Mas a hora que você entendo. sobe, porque fica muito mais fácil. A mão tá aqui perto do corpo, ajuda. Fica muito fácil. E o segredo não deixou... Normalmente quem tira a espaleira põe o violino baixo, né? Mas aí você sabe que... Não, mas você sobe e resolve. É muito mais natural tocar sem espaleira, né? Não pode fazer assim. Né? Já viu um vídeo meu que tem no... Não, mas é que eu acho curioso, porque às vezes tem gente que fala assim de não espaleira, e eu entendo a vibe de não espaleira, mas aí a pessoa tá gravando o vídeo assim, falando de sem espaleira. Não, porque sem espaleira é muito mais saudável. E você não precisa levantar o ombro. Olha só, eu estou natural. Não, eu fiz um vídeo... pelo amor de Deus! Eu fiz um vídeo brincando com isso e eles acharam que eu fiz esse vídeo. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Eu vou procurar. Nós fomos lá na TV Cultura do ensaio essa foi legal, faz alguns anos, do Prelúdio. E eu e mais 2 amigos vimos o estúdio do Roda Viva. Então eu sentei lá na Roda Viva. Eu vi umas fotos suas, alguma coisa assim. Eu pus 2 carteiras aqui, ó. Peguei uma carteira minha domingo e pus assim, né? E tinha um amigo 2 amigos fazendo perguntas. Tem um que toca sem espaleira e coloca um negócio. Um paninho. Uma espuminha. Mas não foi para tirar sarro dele. E tinha um outro fazendo espuma para usar de espaleira. Aí
Eu sentei bem assim e falei, olha, tô bem relaxado, pode ver, tô bem natural. Cara, super Vamos natural. ver se eu acho esse vídeo. E Não precisa levantar o ombro. Aqui, ó, meu ombro tá Não, super natural pra tocar. Aí um amigo fez que tava me entrevistando, né? E mandando perguntas e tal. Eu fiz tirando um barato disso, porque o pessoal foi um negócio desse tamanho. Mas não foi pra tirar sarro do amigo. O amigo sabe que é porque depois ele Ele até tava lá, comigo. inclusive. Não, o amigo que faz isso, tá. ele não foi. Todo mundo fala que foi por causa disso, mas não foi. Foi muito legal, cara. Porque eu tô bem natural, um negócio desse tamanho. Porque tem gente que toca essa espalheira só porque acha bonito, não sabe pra que serve. Aí, Ou até sabe, mas só não faz. Não, tem gente que acha, toco essa espalheira, que eu sou melhor. Não tem nada a ver. Ou, tem alguns argumentos que eu entendo, eu até vejo sentido até a página 2. Por exemplo, um argumento que pra mim faz sentido até a página 2. Não, porque sem espalheira, o violino vibra mais e soa melhor. Faz sentido na página 1. Vamos pra página 2. Tá, se eu pegar um teste cego com bons violinistas tocando com e sem, você sabe identificar? Não, acho que não. Mas então, não faz tanta diferença assim. A área de contato do violino com o corpo aumenta sem espalheira. Se a pessoa estiver apoiando no ombro. Eu tocava tão relaxado, eu levantava o violino, eu truque meio encostava ele aqui. Que um dia o violino caiu no concerto, segurei ele tão relaxado que eu tocava assim. Tava tocando, ele caiu, opa! Porque eu peguei, como que eu encaixei? Nunca consegui tocar sem espalheira, fazendo flash e serve stick. Aí você põe a mão no lugar, já era. E é legal. Aprende a lidar com segurar o peso na mão. E aí você solta o peso do braço, que eu tive lesão nesse ombro, depois nesse. Então, ficou mais fácil para mim. E hoje eu toco espalheira, bem baixo, mas eu uso essa mecânica a favor. Maravilhoso. E, cara, quem você acha que seria legal estar no podcast para conversar com a gente? Puxa em vida. um próximo episódio? Tem que ser violinista? Não necessariamente. Mas eu vou te contar, tem uma pessoa... É uma história da música brasileira riquíssima. E tem muitas coisas que ele já defendeu, os músicos, inclusive em direitos conexos. Nós só recebemos por causa de uma pessoa que eu vou te falar, que seria o Hamilton Godoy. Hamilton Godoy. Já está convidado. Já está convidado? Já. Ele respondeu a gente já? É porque eu falei com ele pessoalmente. Mensagem. Maravilhoso. Ele tem... Ninguém imagina o tanto que ele já defendeu, inclusive os músicos da categoria clássica, digamos assim. Ninguém sabe. Projeto, é tudo com ele isso aí. Ele defende a nossa bandeira sem a gente saber. Se eu não me engano, ele é responsável, corresponsável, até por leis que defendem música. Não sei se eu não me engano. Sim. As leis de incentivo à cultura e de manter as orquestras, ele que criou lá atrás, com patrocínio não tinha lei para pôr dinheiro, mas ele que criou. E aí surgiu a Jazz Sinfônica. Foi com ele. Maravilhoso. Tem até hoje, né? Sensacional. E tantas outras, todo mundo usa hoje os incentivos, né? E como que as pessoas te acham nas redes sociais? Israel Fogaça. Israel Fogaça. Fogaça.jr é o meu... Fogaça com cedilha. Mas no YouTube não tem, né? Tá, Fogaca. Israel Fogaca no Instagram e no... Se você jogar Fogaça no... Se puser Israel Fogaça violino no YouTube, aparece. Só letra para as pessoas. Oi? Só letra para as pessoas. Israel, Israel, Fogaça, Fogaca, cedilha A. É Se isso? usar Israel Fogaça violino, aparece no YouTube lá. Vai cair no meu canal. Aliás, vai ter mais coisas lá, tem pouca coisa. Por favor, começar a subir. Tem algum curso, alguma aula, alguma coisa? Não, eu tenho um material que eu estou preparando com orquestras de cordas. Nós vamos fazer brevemente com alguma aqui em São Paulo. Que é o mínimo, assim, para você brincar um pouquinho, se virar. Por exemplo, em Fortaleza, nós pegamos um tema, eu escrevi a orquestra de cordas e escrevi improviso. E mostrava a diferença do swing, sem swing, um pouco de... O básico tem que saber, pentatônica, blues maior, blues menor. E conhecer acorde maior e menor, né? Depois tem as dissonâncias, mas é mais difícil. Mas com isso aí já dá para brincar um pouquinho. Estou criando um material. Sensacional. Cara, foi um prazer inenarrável recebê-lo. Que agradeço. Se você gostou, a produção vai me bater. Cada episódio que passa, ela fica mais frustrada comigo. Porque eu sempre esqueço de falar no início que tem episódio novo toda segunda, quarta e sexta, às 10h43 da manhã. Então é episódio novo, segunda, quarta e sexta, às 10h43 da manhã, no YouTube
e no Spotify, tá? Então, ativa o sininho, tem um lugar de sininho aqui, se inscreve no canal se não tiver inscrito, deixa joinha, comenta o que você achou e te vejo no próximo episódio. Um abração e até mais. Tchau!